Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso A Conversa Com. E nesta reta final trazemos uma convidada muito especial. Ela era defesa de direita internacional para Portugal e já passou por clubes como o Futebol Benfica, Sporting, Braga, Benfica, Manchester City, Real Betis e recentemente no Famalicão, onde terminou a sua carreira. Venceu em Portugal 6 campeonatos nacionais, 2 supertaças, 3 taças de Portugal, 2 taças da Liga, uma segunda divisão nacional e também esteve por 2 vezes no 11 do ano, nas épocas 2016-17 e 18-19. Já em Inglaterra, pelo Manchester City, venceu uma FA Cup. E é prima do nosso médio Bernardo Silva. Sabem de quem estou a falar? Matilde Fidalgo. Bom dia, seja bem-vinda, gostaste dessa introdução? Bom dia, obrigada, gostei. Por acaso, tinhas-me falado de trazer as medalhas, eu os campeonatos sabia, as taças não tinha mantido conta, portanto fico contente por ter esta renovação de memória e gostei da introdução, sim. Está aqui a medalha mais especial para ti, que é de 14-15, o primeiro campeonato que tu vences, pelo Fofó. O Futebol Benfica, na altura, com o Pedro Boças Ocman, que ele esteve aqui. Exatamente. Fica aqui, que é para toda a gente ver. Foi um campeonato diferente, eu acho que coincidiu com o meu aniversário, ainda por cima. E foi um campeonato muito disputado. Os outros... Primeiro foi a primeira vez e isso tem sempre um impacto diferente. Depois, numa realidade diferente, o futebol ainda era completamente amador e há uma paixão pela união do grupo que depois no futebol profissional já não se luta exatamente pela mesma coisa e é obviamente especial, mas é diferente. E depois porque nos restantes anos em que fui campeã acabou por o campeonato estar já meio que decidido cedo na época. Não estava completamente decidido, mas foi um bocadinho cruzeiro, porque não foram campeonatos tão disputados até à última e portanto este teve um gosto especial, foi um campeonato muito disputado até ao fim, muita incerteza e pronto, e foi a medalha que eu trouxe. Curiosamente é a única que não tem fitinha. Eles davam só assim na altura, lembras-te se era só assim que davam a medalha? Ou se tinha mesmo uma fitinha? Não, nunca teve fitinha, essa veio assim dentro de uma caixa. Ok. E pronto, mas está guardada com as outras, portanto está tudo bem. Estão todas juntas. É igual às outras, com uma data diferente, só não tem a fitinha, pois foi uma aquisição que se fez ao longo dos anos. Mas é uma medalha muito especial para mim. Mas agora, nós queremos saber, quem nos está a ouvir, antes destas conquistas e destas viagens todas por Inglaterra, por Portugal, por Espanha, como é que surge aqui o futebol na tua vida? Portanto, aqui eras defesa direita, portanto, até chegares à seleção, ou aquele primeiro europeu que as navegadoras vão em 2017. Como é que surge aqui o futebol na tua vida? Eu sempre joguei futebol. Eu tenho uma irmã de parte de pai mais velha e 2 irmãos que cresceram comigo, os rapazes, e eu brincava com eles. As minhas brincadeiras eram as mesmas das deles. E o futebol começou muito cedo em casa, para a desgraça da minha mãe, que viu muitas das suas coisas partidas em casa. Eu comecei a jogar e depois no colégio eu jogava também nos intervalos com os meus amigos. Tinha jeito e portanto podia. E depois entrei para o desporto escolar, ainda no colégio. Eu andei no São João de Brito, que valoriza bastante... Que é, curiosamente, onde foi a tua formação? Exatamente, valorizam bastante o desporto. Federei-me por essa mesma equipa, ainda com os rapazes. E depois, ou seja, não é algo que eu penso muito. Eu sempre joguei com quem podia, portanto jogava com os rapazes, que era quem jogava, não havia equipas femininas, ou se havia eu não conhecia. E depois federei-me, fui para o Brasil 2 anos e no Brasil não joguei futebol, curiosamente. Na terra do futebol eu joguei ténis, porque não havia nenhuma equipa perto de mim. E quando regresso voltei a treinar com os rapazes e na altura o professor Kim disse-me: olha, isto não é bom para ti, porque tu não podes competir. Já tinha 15 anos, vamos à procura de uma equipa feminina. E disse: isso existe em Portugal. Ele disse: existe, vamos lá. E fomos ao Futebol Benfica. Na altura o treinador era o Edgar e eu fiz um treino à noite, que os treinos eram à noite, 2 vezes por semana, e ele disse que tinha gostado muito e eu ia ficar. E pronto, e nesse ano fiquei. Portanto eu cheguei em janeiro, mais ou menos cheguei em janeiro do Brasil, 2010, e ingressei no Futebol Benfica, que estava na 2ª divisão, porque tinha sido uma equipa... Elas era uma equipa que basicamente a sua totalidade estava no Odivelas, tinha subido de divisão e o Odivelas desapareceu. E portanto elas aqui. Exatamente, rumaram todas ao Futebol Benfica e voltaram a ter que fazer a trajetória de ganhar a 2ª divisão. E portanto, na verdade, a minha primeira medalha é essa. Quer dizer, não tenho a medalha, mas tenho esse título. Ganhámos a 2ª divisão, fomos para a 1ª divisão e depois a partir daí fui
fui continuando a jogar, sempre numa perspectiva, eu ainda estudava e não havia futebol profissional em Portugal, e portanto numa perspectiva muito amadora, mas eu gostava e tinha a intenção de continuar enquanto desse. E depois surgem as equipas profissionais em Portugal, e aí é que eu passo de ser uma estudante que jogava para ser uma jogadora que de vez em quando estuda, porque eu já tinha acabado também a faculdade, mas pronto, acho que o lado académico e o lado, não obrigatoriamente académico, mas de uma pessoa se manter e se cultivar, preparando-se para um pós-carreira é importante, mas a partir daí comecei a ser jogadora profissional e pronto, e depois fiz a minha trajetória, que acabou recentemente. Exato, no Famalicão. No Famalicão. Já lá vamos. No futebol Benfica, neste primeiro título é a segunda divisão, sobem e depois chegamos a 2014-15 quando conquistam este campeonato, e depois na Liga dos Campeões, aquelas pré-eliminatórias todas, como nós sabemos, quem acompanha o futebol feminino sabe que a Liga dos Campeões não são todas as equipas que entram diretamente, são algumas que estão mais no topo do ranking, há sempre o caminho dos campeões e o caminho da Liga, para depois sim aceder à fase da Liga dos Campeões. E na altura, curiosamente, o futebol Benfica, que quando ganha essa competição, o campeonato, vai para a Liga dos Campeões. Qual é que é a sensação e já lá vamos falar deste ano, qual é que é a sensação de estar numa Liga dos Campeões, ser uma das primeiras equipas portuguesas a estar na Liga dos Campeões feminina? Era uma realidade completamente diferente, um nível de competição que claramente estava acima do nosso patamar, não obrigatoriamente pela qualidade individual de cada jogadora, mas porque a realidade era completamente diferente, o ritmo era completamente diferente, portanto foi muito gira a experiência, mas também muito capaz de nos pôr os pés no chão e dizer, ok, estamos a anos-luz daquilo que ainda pode existir, porque não tivemos a mesma capacidade de lutar, obviamente, que as outras equipas. Normalmente haveria sempre no grupo uma equipa mais acessível, e portanto... No caso da 15-16 era o Noroc, vocês ficaram no grupo com o Noroc, não sei dizer o nome desta equipa, vou tentar, o Osege e o Sparta de Subotica, portanto, na primeira Liga dos Campeões que vão. Pronto, honestamente eu já não sei, o Noroc eu acho que era de facto a mais acessível, 0 pontos. Mas normalmente havia uma equipa que nós conseguíamos conquistar os nossos 3 pontos, e era muito importante porque depois havia outra equipa mais equiparável e outra que seria muito mais forte, e isso também nos aconteceu no segundo ano, que nós tivemos no segundo ano que fomos à Liga dos Campeões, tínhamos uma primeira equipa a qual ganhámos, outra que era um bocadinho mais difícil, mas conseguimos um bom resultado, depois apanhámos uma equipa, salvo erro, norueguesa, que passou por cima de nós completamente, porque de facto eram realidades muito distintas. Nós vivíamos num campeonato amador e lembro na altura a nossa diretora dizia que elas tinham um orçamento para cima de 1 milhão e tal, que não parece muito, mas contra um plantel amador que trabalha 3 vezes por semana é uma diferença brutal, e portanto acabou por não conseguirmos passar, mas foi uma experiência gira, e foi o meu primeiro contacto com uma realidade em que eu disse, ok, existe algo mais a sério, digamos, mais profissional, com mais qualidade lá fora, e talvez seja um caminho para mim daqui a uns tempos, porque eu queria acabar a faculdade e o mestrado antes de rumar lá fora, mas foi se calhar a minha primeira montra de uma realidade que poderia vir a ser a minha. Só para dizer que neste segundo ano que o Futebol Benfica vai à Liga dos Campeões, a tal equipa norueguesa é o Avaldsnes, depois tinham o Vanta e depois o Neri City, que era a tal equipa, a comparação com o Noroc, ficaram com 0 pontos, que é a equipa mais acessível. Depois, segundo ano, portanto, tu complementas o futebol com o Futebol Benfica, e o Sporting vem com o futebol feminino e tu vais para a equipa que, curiosamente, o professor Nuno Cristóvão era o treinador, e vocês ganham logo o campeonato. Na altura não sei se eram bicampeões, se foram campeões o primeiro ano. Como é que foi difícil sair, portanto, de uma equipa do Futebol Benfica que tanto te deu e tantos patamares cresceram, saíres, por exemplo, para um Sporting, para um projeto novo e que ninguém sabia o que é que na altura iria dar, porque curiosamente iam começar na primeira divisão e a ambição, claro, era trazer o futebol feminino. Na altura o Sporting já tinha tido, depois acabou e depois volta com o futebol feminino. Eu não fui no primeiro ano do Sporting. O Sporting e o Sporting Braga foram as 2 equipas que entraram novas, porque foi feito um convite a todas as equipas que estavam na primeira divisão masculina a fazer uma equipa feminina. Na altura o Estoril já tinha equipa, mas foi repescada à segunda divisão para ir para a primeira, e depois o Sporting e o... Salvo erro, eu posso estar enganada e estar a ser injusta com o Estoril, mas eu acho que foi isto. Eu acho que eles tinham descido e foram repescados para a primeira divisão. Depois o Sporting e o Braga entraram diretamente na primeira divisão. E eu na altura até tive convite do Sporting,
mas eu acreditava muito no grupo do Futebol Benfica, tinha um carinho muito grande pelo Fofó e não queria abandonar o barco, era a capitã e achava que devia ser um exemplo nesse sentido. E lembro-me de ter falado com todas as minhas colegas e dizer, vamos tentar manter, porque elas vão ter outras condições, mas nós temos um grupo formado já há mais tempo e com um ano de trabalho é difícil também criar muitas rotinas, e isso podem ser fatores determinantes. E convenci a minha equipa toda a ficar, e depois tive uma proposta de Sporting e disse, eu não posso aceitar quando estive aqui a convencer as pessoas a ficarem, portanto eu vou ficar no Fofó mais um ano. Infelizmente as coisas não correram bem, foi aliás no ano em que começámos por perder a Supertaça, e a partir daí as coisas foram de mal a pior. A diferença daquilo que era o ritmo de trabalho começou-se a ficar cada vez mais crivada. O Pedro Bolsas acabou por sair ainda, se calhar no primeiro terço da época, as coisas ficaram muito difíceis e foi uma época particularmente triste e frustrante, mas não me arrependo porque eu acho que era a coisa certa a fazer e portanto fiquei mais um ano. No ano seguinte eu vou para o Sporting, sim, aí já foi muito difícil resistir à possibilidade de ir. O Futebol Benfica estava numa posição difícil e a verdade é que tinha tido uma proposta muito, muito boa para a época no Sporting e era amadora no Futebol Benfica. Eu disse, eu quero vir a ser uma jogadora profissional. Profissional, não era? Exatamente, e fui para o Sporting e fomos campeãs. Mas era um bicampeonato para o Sporting, para mim não, porque eu não tinha estado nesse primeiro ano, com um treinador que eu conhecia muito bem e que me fez o convite pessoalmente, e eu até lhe disse, olha, como é o professor a fazer o convite eu não posso recusar, e fui, e foi um ano que as coisas correram muito bem do ponto de vista daquilo que foi as conquistas. Ganhámos tudo o que havia para a competição, que no caso é o que existe hoje em dia, Supertaça, Taça e Campeonato, mas não havia a Taça da Liga. Taça da Liga mais recente no futebol feminino. E pronto, e foi um ano que eu passei no Sporting. Não foi o ano mais feliz da minha carreira, foi um ano bom em termos de títulos, mas não toda a situação não me tinha deixado muito confortável, sentia-me um pouco mal por ter deixado o Futebol Benfica e pronto, e no ano a seguir rumo a Braga. Também. E curiosamente também ganhas o campeonato. Curiosamente também ganha o campeonato. Primeiro campeonato, até agora o único campeonato do Braga, antes deste domínio e muito bem do Benfica, com o grande investimento que fez. O Braga que nestes anos tinha andado ali taco a taco com o Sporting e que no ano a seguir é campeã. São campeãs. Tu tens aqui uma passagem, não sei se isto está aqui certo, não, um jogo pela equipa B do Sporting de Braga. Tenho isto aqui. Sim. Porque eu na altura estava quando assinei com o Sporting Braga, tinha uma questão contratual com o Sporting que levou a que o meu ingresso no Braga fosse tardio, e eu comecei, a pré-época já tinha acabado. Quando eu cheguei ao Braga tive uma semana de treinos e pedi ao treinador, eu disse, eu preciso de jogar, e portanto se for na equipa B é na equipa B. Ele também não tinha como obviamente me colocar na equipa principal com uma semana de trabalho quando tinha inclusive já feito a Supertaça, e joguei pela equipa B um jogo e depois já voltei aos trabalhos normais na equipa A, e foi se calhar em Portugal, à exceção dos anos em que passei no Fofó, o ano mais feliz para mim. Gostei muito de estar em Braga. Você jogava no 1º de Maio. Jogávamos no 1º de Maio, é um estádio muito mítico, é um estádio pesado, é difícil jogar lá, mas é um estádio bonito. E depois Braga tem, por ser uma cidade menor, e o clube é o clube da cidade, e cada vez mais as pessoas de Braga são do Braga. É verdade. Bracarenses mesmo. E foi muito giro porque em Lisboa, uma cidade maior, passa-se despercebido, e ainda bem, eu gosto do anonimato. Mas em Braga não, eu lembro-me, fui assinar e depois estava a passear pela cidade e as pessoas diziam, Matilde, este ano é para ganhar, não sei o quê. Ok. Foi um ano muito giro. Ganhámos o campeonato, acabámos por perder nas meias finais com o Benfica para a Taça, o primeiro ano do Benfica. Curiosamente foi o Benfica, nessa altura na 2ª divisão, o Benfica ganha a Taça de Portugal. Exatamente, essa foi uma derrota muito difícil de engolir, até porque eu lesionei-me pela seleção no Algarve Cup, a minha primeira lesão assim, que tive que parar mesmo há algum tempo, e não consegui estar nessa meia final com o Benfica, e essa foi muito dura de digerir.
Mas pronto, em termos de campeonato, foi um campeonato interessante. Foi a primeira vez que eu saí de casa também para jogar, porque eu sou de Lisboa e, portanto, no Fofó e no Sporting estava em casa. Foi uma experiência muito gira, uma sensação de uma família nova que criei ali, e foi muito difícil para mim sair de Braga, mas tinha que sair porque tive uma proposta que não tinha como recusar. Mas foi um ano muito giro também. E antes de irmos ao que vem a seguir, ao Manchester City, ao Benfica, ao Betis, ao Famalicão, tu nesse ano, antes de ingressares ao Braga, dá-se a primeira vez que Portugal, as nossas navegadoras, estão no Euro. Já tinhas estado em 2012 pelo Sub-19, num Europeu feminino, mas estamos a falar mesmo de um Europeu à série pela equipa sénior, a primeira vez que as nossas navegadoras foram ao Europeu. Qual é que é a sensação de estar num palco, portanto na altura o futebol feminino não tinha a visibilidade que tem agora e que cada vez mais se está a ter, até porque já a UEFA já criou a Liga das Nações, já há mais competitividade entre as seleções e a nossa seleção, ainda bem, já está na Liga A novamente. Como é que é representar Portugal num Europeu e ouvir o hino naquele primeiro jogo, ainda que só tínhamos tido uma vitória, se não me engano, acho que foi contra a Escócia, não quero estar a dizer alguma coisa de errado. Como é que é vencer e, neste caso, ouvir o hino pela primeira vez numa grande competição, e vocês sentiam na pele claramente que era a estreia da seleção nos grandes palcos femininos? Honestamente, o trajeto eu acho que é a parte mais difícil, depois o que custa acreditar é que lá chegámos. Depois de estar lá também é óbvio um momento de grande orgulho. A única vez que eu fiquei verdadeiramente emocionado ao ouvir o hino foi a primeira internacionalização. Depois uma pessoa vai se habituando a isto, sem desmerecer. Claro que há sensações diferentes em jogos diferentes, mas eu acho que o jogo que me marca mais nesse europeu até é o jogo de véspera, porque nós fomos a um play-off de qualificação e eu lembro-me de fazermos toda a fase de grupos. E no dia em que saem as datas do play-off, nós conseguimos conquistar o play-off, nós sabíamos que ganhando aquele jogo íamos a play-off. Eu na altura o meu irmão ia se casar e ele escolheu uma data que encaixava fora das datas da seleção, fora das datas do campeonato, mas não considerou um play-off, que eu também não tinha considerado, obviamente. E no dia em que nós sabemos que nos apuramos, eu sei também que não vou poder ir ao casamento do meu irmão. E portanto foi uma mistura muito grande de sensações, e se calhar é por isso, e de emoções, e se calhar é por isso que essa trajetória foi mais marcante para mim, porque depois temos o primeiro jogo do play-off e eu, sem grande coragem de lhe dizer, mas temos aqui um conflito de interesses. E ele disse-me, não, tudo bem, ganhei coragem durante uns dias para lhe dizer. Ele disse, tu não podes deixar de ir a este jogo. E portanto acabo por viajar no dia do casamento dele, e foi muito difícil para mim essa decisão, mas acaba por trazer um peso maior ao jogo, porque eu não podia perder aquele jogo, porque eu estava a perder o casamento do meu irmão por uma coisa maior, e portanto aquele jogo tinha que ser nosso, desse por onde desse. E no fim desse jogo acho que foi o primeiro jogo em que eu estava quase a chorar de emoção. Eu sou uma pessoa muito, muito contida nas celebrações, e até nesse jogo eu lembro-me que estava bastante emocionada, muito contente, e era um jogo que tinha um fator emocional extra para mim, e portanto esse marca-me mais do que o europeu. Também acabo por não ter os minutos que queria no europeu, mas se calhar por aí, por esse duplo sentido que o jogo acaba por ter, pesou-me mais toda a trajetória, porque o hino, e eu fugi um bocadinho à pergunta, mas não foi de propósito, o hino para mim, enquanto jogadora, era um momento mais de introspeção, era um tempo que nós ganhamos para concentrar para o jogo, para o ambiente que aquilo tem. Obviamente também tem a parte emocional ligada a estarmos a representar o nosso país, mas o hino já é um ritual de jogo, e portanto eu acho que não tem tanto peso, se calhar, como as pessoas acreditam que tem, ou se calhar como tem para outras jogadoras. Há umas que agarram a t-shirt, outras que ficam particularmente emocionadas. Para mim já era um bocadinho mais um ritual de jogo, e portanto não tinha tanto esse peso como teve, por exemplo, na primeira vez que eu cantei, porque era toda uma coisa nova para mim, e ali já era um bocadinho mais habitual, e portanto já não teve tanto esse peso. Mas chegar a um europeu foi algo incrível,
e Portugal estar a conseguir repetidamente ir a fases finais já é uma confirmação e não uma surpresa. Portugal ir a fases finais agora é algo minimamente natural, quando era completamente surpreendente e, portanto, e ainda bem que assim é. Aliás, isto é o terceiro europeu consecutivo, se eu não me engano, para além do meio do Mundial, aquele Mundial que nós podíamos, infelizmente não fomos felizes, uma vitória, um empate, uma derrota, mas poderíamos ter, contra os Estados Unidos, campeões do mundo, poderíamos ter, bastava ganharmos e passávamos historicamente, mas fizemos história só ao chegarmos lá e conseguirmos eliminar os Camarões, se eu não me engano, no play-off. Portanto, vendaço europeu, campeão pelo Braga, e na época a seguir, agora vou fazer uma piada, foi teu primo que te ajudou a ir para o Manchester City, foi? Porque ele já lá estava na altura. Ele já lá estava, mas é curioso porque eu descobri tarde que era prima do Bernardo. Okay. A mãe dele e a minha mãe estavam ambas numa festa de um amigo em comum e começaram a conversar uma com a outra, e acho que a mãe do Bernardo disse: tu és Mota Veiga. Porque pareciam muito, a forma como falam, nem é tanto de traço, mas a forma como falam e tal. Sim, e começaram a perceber que nós temos uns bisavôs em comum. Portanto, sou prima, pai, em terceiro ou quarto grau. E a mãe disse: eu lembro-me da... A minha mãe disse: minha filha joga, eu lembro-me da tua filha. Porque eu, quando jogava no colégio, jogava contra Benfica, Sporting, fomos federados, e joguei contra o Bernardo. E eu era a única menina do campeonato, não era difícil lembrar-se de mim, pois eu tinha muitos caracóis, jogava com um lacinho na cabeça, era muito fácil lembrar-se de mim. E depois a minha mãe chegou a casa: olha, vocês sabem, jogaste contra um primo teu, que acho que até é profissional. A minha mãe não acompanha assim tanto, o Bernardo ainda estava na equipa B do Benfica. E o meu irmão, que curiosamente também é Bernardo, disse: eu sei que ele é um baixinho, canhoto, que é a grande máquina. E, sim, acho que é esse. E pronto, e ficou por aí. Quando eu fui para a Inglaterra, aí sim falei com... E depois na seleção descobriram também esta relação parental e acabaram por aliás, familiar, e acabaram por fazer um videozinho engraçado. E pronto, eu quando fui para a Inglaterra, aí sim liguei ao Bernardo, que depois eles até estavam fora, e portanto fui com a mãe do Bernardo, que me ajudou a procurar, a encaminhar-me depois até para um amigo que tinha ajudado o Bernardo e que virou um grande amigo meu, para me ajudar a encontrar casa, essas coisas todas. Mas eu acredito que não tenha sido por influência do Bernardo, porque nós nem sequer temos essa proximidade, embora eu acho que ele seja uma pessoa, um jogador admirável, obviamente, e uma pessoa muito, sim. Muito normal, é um rapaz muito normal dentro do futebol, que nem sempre é fácil. Mas não, ou seja, não tenho absolutamente nada contra ele, simpatizo bastante, mas não é uma pessoa com quem eu tenha um contacto muito próximo, porque lá está, descobri tarde que era prima, e também porque nunca quis que essa associação fosse feita, porque inevitavelmente, com a projeção que ele tinha, iria sempre parecer que eu podia estar a tentar cavalgar no seu trajeto e na sua imagem para conseguir algo para mim. E eu nunca quis estar associada a ele por isso. Não por outro motivo qualquer, até porque, como disse, acho que ele tem uma carreira admirável e uma postura admirável também. E, portanto, acredito que não tenha sido por influência dele, mas foi obrigada, porque foi um ano muito giro e foi uma oportunidade... Foi um ano muito giro e muito difícil, mas uma oportunidade que eu não podia ter recusado e com a qual fiquei muito feliz. E como é que, na altura estavas no Braga, e tu tens uma FA Cup, que é a taça de Inglaterra, pelo Manchester City. Nessa final, curiosamente, não jogas. Ainda estavas lá no Manchester, ou já não, na altura? Já não, porque essa final não foi jogada na nossa época. Meteu-se o Covid. Por causa do Covid, exatamente. E depois Portanto, eu vim para Portugal no final de fevereiro, início de março, para fazer o Mundialito, o Algarve Cup. Sim, sim. E já não volto à Inglaterra, porque até foi curioso. Eu disse: tenho que ir para a Inglaterra. E a minha mãe disse: não vás, não existe, eu tenho que ir eu acho que aquilo vai parar. Eu disse: não pode estar bem, se fosse assim eles ter-me-iam dito. Mas a verdade é que liguei ao preparador físico e disse: olha, como é que vai ser? Ele disse: não venhas, porque vocês jogaram contra a Itália. Nós nesse Algarve Cup tínhamos jogado contra a Itália, que foi, para quem não se lembra, o epicentro do Covid na Europa, e portanto nessa altura eu ia ter que fazer, eles disseram: vais ter que fazer quarentena de qualquer forma. Eu não acredito que mais do que uma semana dure até que tenhamos que mandar toda a gente para casa, portanto fica por aí. E isso foi a última vez que eu estive no City, porque depois já não... Eu tinha contrato 2 anos, mas
acabo por decidir voltar para Portugal, também um pouco por estas alterações todas, essa incerteza do Covid, e venho para o Benfica. Portanto, eu depois só volto à Inglaterra para ir buscar as minhas coisas, porque o contrato da casa ia acabar, era de 1 ano, e eu tinha que libertar a casa. E a taça, a FA Cup, acaba por se jogar no início da época seguinte. E, portanto, eu já não jogo, embora conste, porque faço algumas das eliminatórias da FA Cup. Portanto, aqui no Manchester City, aquele tempo que tu jogaste, que sensação é que tu sentiste? Foi a primeira vez que tu jogaste fora de Portugal, no estrangeiro. Qual é que é, à exceção da seleção, qual é que é a sensação de tu estares num país completamente diferente, numa Inglaterra, que nós sabemos que a Inglaterra é o epicentro do futebol, foi lá que nasceu o futebol em 1800 e troca o passo. E como é que é ir para um campeonato completamente diferente, que neste momento é dominada pelo Chelsea, e estás no Manchester City, que é das maiores equipas, na altura era da maior equipa do futebol, sendo que nesta época até foi, sim, nesta época ainda foi o Manchester City, no ano a seguir é que foi, não, este ano foi o Liverpool no futebol masculino, assim é que no ano a seguir foi o Manchester City. Como é que é estar num clube como o Manchester City, com a dimensão que ele tem? Era algo que eu não tinha noção. Lá está, quando eu fui muito feliz em Braga e estava a ser muito difícil para mim sair, mas eu tinha assinado só 1 ano porque eu tinha esta ambição de ir para fora, e às vésperas de aparecer esta proposta eu até tinha dito, eu vou assinar com o Braga porque não vai aparecer nada lá fora que eu tenha interesse. Minha mãe diz, pede mais o fim de semana ou para eles esperarem, e aparece a proposta do City. E eu vou para a Inglaterra, que tem, pronto, fala-se inglês e isso facilita bastante. Eu falava bem inglês. O grande problema de Inglaterra para mim é o clima, porque Manchester ainda é pior do que Londres. Por exemplo, a minha irmã vive em Londres há muitos anos. Eu sempre disse, incapaz de viver, como é que uma pessoa vive em Londres? E depois fui para Manchester, que ainda é pior em termos de clima. Essa parte foi muito difícil para mim. Eu sou uma pessoa que abre a janela, está sol, fico bem disposta, abre a janela, está de chuva e fico um bocado, não fico chateada, mas fico para baixo, e portanto tive que me habituar a isso. A realidade é completamente diferente, a intensidade dos treinos, o nível. Eu lembro, por exemplo, em Portugal, normalmente eu sempre fui uma jogadora muito mais física do que técnica, apesar do meu ser baixinha, não passo de 1,58m, 59. Sempre fui muito intensa, e portanto eu gostava, na semana de testes físicos adorava aquilo porque me sentia bem. Normalmente andava ali no top de jogadoras das diferentes provas e testes, e chego à Inglaterra e dou por mim, sou meio da tabela, e mesmo assim com sorte. Eu disse, ok, o que é que eu faço agora? E foi um baque muito grande, foi difícil lidar. Depois também tinha, e isto também é importante para Portugal, que nós dizíamos, Portugal agora afirmar-se como uma seleção que vai sempre a estas fases finais e tudo mais. Eu era internacional portuguesa, mas isso ainda era visto um bocadinho como é internacional, mas é segunda categoria. Ou seja, elas eram internacionais inglesas, do Canadá, alemãs, belgas. Belga também, mesmo assim, já não era assim tão bem visto, mas eram internacionais de primeira categoria, e eu era internacional, mas é por Portugal. Era um bocadinho visto assim. E ao contrário do que acontece, por exemplo, em Portugal, que há uma tendência grande para as jogadoras estrangeiras serem mais valorizadas, porque há um investimento e porque há esse prestígio, lá fora, havendo uma jogadora inglesa, por exemplo, em Inglaterra, havendo uma jogadora inglesa e uma portuguesa ou uma holandesa que estão no mesmo nível, a prioridade são as inglesas. E faz sentido, é uma questão de valorização do produto interno, digamos. Mas eu tive alguma dificuldade porque, pronto, mexeu com a minha confiança. É a primeira vez que eu também chego a uma equipa que não sou titular de caras, e eu não estava habituada a isso, e portanto foi uma questão difícil para mim de vencer, de conseguir estar confiante independentemente daquilo que eram os jogos ou não. E depois acabou por ser uma época difícil nesse sentido, não consegui ter muitos minutos, mas foi uma época de aprendizagem também, e é uma dimensão de um clube incrível. Ainda por cima foi muito giro, porque o primeiro jogo do campeonato o Manchester United já tinha equipa, mas estava na segunda divisão, e nesse ano sobe à primeira divisão. O primeiro jogo do campeonato é contra o Manchester United. Bem, logo o derby de Manchester, exatamente, a abrir a época. E decidem fazer no Etihad. E eles próprios acho que não estavam à espera que tanta gente quisesse ir, porque tinham aberto 2 ou 3 portas, e de repente na entrada do estádio ainda ficaram umas 10 mil pessoas a tentar entrar. O estádio ao todo meteu 23 mil pessoas, que não é
a capacidade total do estádio, obviamente, mas não estavam preparados para aquilo e, portanto, houve gente que não entrou porque não havia essa preparação. E eu lembro-me, não foi tarde no jogo, acho que até foi no início do jogo, a Caroline Weir mete um golaço de levantar o estádio, porque aquilo tinha uma atmosfera incrível. Foi muito, muito giro. Sentiste na pele então o Manchester contra o United. Exatamente. Se bem que eu acho que a maior rivalidade do United é até com o Liverpool, mas que há essa rivalidade na cidade. E Inglaterra há muita cultura do futebol, não com aquela... Já houve em tempos, né? A época dos hooligans. Hoje em dia é uma coisa muito mais Sim. civilizada, mas toda a gente liga a futebol. O futebol tem um peso grande, os estádios estão sempre bem compostos. Nós depois jogávamos no estádio da Academia, que é um estádio que deve ter para aí 5.000 lugares e que normalmente estava bastante composto, e é uma realidade muito diferente em Inglaterra. Há uma cordialidade que não existe noutros países, há uma forma muito educada e civil de ver o futebol, uma coisa que é impensável em Portugal. Por exemplo, no final do jogo nós tínhamos um refeitório e as equipas, tanto nós como a equipa adversária e toda a equipa técnica, juntavam-se, ou não, podiam ser em mesas diferentes, mas havia sempre a comida que o clube fornecia para si e para o adversário no campo, e isto não se passava só no sítio, ou seja, não é uma coisa daquele clube, é a prática comum, é que todos os clubes no fim têm um espaço para os outros poderem estar lá a comer, se quiserem, se não havia jogos fora, nós levámos a nossa comida para poder seguir viagem, mas que há esse momento depois de o que se passou lá dentro é futebol e aqui fora há cordialidade e fair play, que é uma coisa que eu acho que se devia instituir em Portugal sim, bastante. de forma mais firme, não só entre jogadores, mas entre adeptos particularmente. Principalmente entre os adeptos. E nós sabemos, estávamos a falar um com o outro e nós vimos o que é que se passou esta semana. Esta semana que estamos a gravar, a semana passada, foi feio o que se passou. É só um jogo de futebol. Ok, tudo bem que podia ter decidido um campeão nacional, mas é um jogo de futebol e para além disso as pessoas foram esfaqueadas. Não faz sentido. Eu acho que isso ultrapassa um bocadinho, mancha o futebol, mas são pessoas com más intenções que se associam ao futebol, mas já com a intenção de praticar ações que são repudiáveis e ilegais, não é? Sim. As pessoas utilizam-se do futebol, que é de facto é uma paixão e que exacerba muito as emoções, mas utilizam-se do futebol para mascarar más intenções que são extra-futebol, e é pena porque mancha, e deve ser implementada em Portugal uma cultura de que rivalidade não é ódio, não é inimizade. Eu tenho amigos de todos os clubes com os quais consigo conversar sem que isso vir uma inimizade. Acho que deve haver respeito, apesar de... E pode haver algumas provocações e até faz bem, é engraçado, mas dentro dos limites, exatamente. E, portanto, depois Manchester City, Covid, o Benfica está na primeira divisão. Nessa época termina em Portugal o campeonato com o Sporting e Benfica com 42 pontos. Não há campeão porque foi aquele ano em que só houve mesmo o futebol profissional e mais nada, nem modalidades nem nada. O Benfica no ano a seguir começa o domínio, e muito bem atualmente, porque não vejo neste momento uma equipa que consiga, vamos esperar pela próxima temporada, que consiga fazer frente ao Benfica, que está muito bem estruturado no futebol feminino, e foi muito bem organizado, e tu fizeste parte do primeiro título do Benfica no futebol nacional, do feminino. É verdade, realmente o Benfica já tinha equipa, mas eu não foi o primeiro título, o primeiro campeonato, porque o Benfica ganha a taça num ano em que eu estava no Braga. 18-19, sim, quando o Benfica estava na segunda divisão. Sim, mas falamos então, vou corrigir, Campeonato Nacional Sénior, primeira divisão, assim é que é. Eu tive alguma sorte, aliás, eu tive em 4 equipas em Portugal, e a única na qual eu não fui campeã foi o Famalicão. De resto tive alguma sorte, gosto de pensar que também tive algum mérito, mas de facto eu quando assinei pelo Braga, a diretora era a Sofia Costa, não é Sofia Costa é uma amiga minha, Sofia Silva, agora está-me a faltar um nome, que agora é diretora do futebol feminino em Portugal. A Sofia tinha sido diretora do Valadares e depois vai para Braga, e no dia em que eu assino, a minha mãe foi assinar comigo, eu fui a Braga assinar e voltei para vir buscar as minhas coisas, e ela disse, eu fui buscar a Matilde, que a Matilde tem uma estrelinha,
Quando eu estive em Valadares, ela roubou-me todos os títulos. Eu vim para o Braga e ela foi para o Sporting e roubou-me os títulos. Portanto, agora eu trouxe para a minha equipa para ganhar. E ganhámos. E assim foi. Então eras a estrela do Braga, basicamente, para dar o título ao Braga naquele ano. Não, a estrelinha, não era a estrela. Tínhamos uma equipa muito, muito competente. Sim, uma equipa muito competente mas mesmo. Tinha essa sorte, essa crença também. Eu acho que grande parte das coisas que se conquistam tem a ver com o quanto uma pessoa acredita que é capaz de conquistar. Mas obviamente o futebol é um desporto coletivo em que nada se conquista sozinho, nada se perde sozinho também. Mas é engraçado, de facto, nunca me tinha percebido disso, é verdade. Fiz parte do primeiro campeonato do Benfica. Depois no ano a seguir eu saio, mas ainda faço a primeira parte. A metade da época no Benfica, portanto acabei por ser bicampeão pelo Benfica, embora este segundo campeonato acabe por não considerar que tenha grande interferência, porque de facto não tive e acabei por sair a meio. Mas é para ir de encontrar aquilo que dizias, eu concordo, o Benfica tem neste momento uma hegemonia muito difícil de quebrar. Foi uma equipa que investiu bem, que não entrou, teve a oportunidade e não quis no ano em que entrou o Sporting e o Braga. Acaba por fazer a equipa 2 anos depois e tem que fazer a trajetória a partir da segunda divisão. Mas eu acho que o Benfica investiu mais, foi capaz de investir mais e depois teve retorno. O futebol feminino vive ainda muito de clubes e equipas que estão na disponibilidade de investir quase a fundo perdido numa fase inicial. E o Benfica teve essa visão e essa capacidade de investir bem, de perceber que tinha que investir mais do que os outros para conseguir colher frutos, e depois acaba mesmo por conseguir colher esses frutos, e depois vive já de uma equipa que tem feito poucas alterações, ou seja, muda pouco aquilo que é a sua estrutura e o seu plantel, e portanto é muito mais fácil conseguir do que estar constantemente a fazer grandes alterações, que foi, por exemplo, um problema do Sporting de Braga, que muitas vezes tem plantéis incríveis, mas que tem muita rotação, e isso acaba por tirar alguma cadência e alguma capacidade de absorver e de adquirir já um ADN, que é aquilo que o Benfica tem. E isso depois muitas vezes acaba por ser decisiva. Tem alguns jogos em que o Benfica não está a ser particularmente elucidado da forma como joga, em que as coisas não estão a correr particularmente bem, mas há aquela crença de que as coisas vão sair, mais tarde ou mais cedo vão sair, e isso também funciona contra o adversário, que acredita sempre que pode ser que consigamos ganhar o Benfica, mas é o Benfica. Vão criando quase uma persona, uma identidade que é muito difícil de quebrar, que é o que acontece, por exemplo, em Espanha com o Barcelona. Sim, o Barcelona este ano é campeão, já não sei por o Barcelona este ano perde 2 jogos, que é algo que já não fazia para o campeonato há uma data de anos. Mas é isso, as equipas já entram semi-derrotadas para os jogos. E isso conquista-se, por um lado é negativo, mas por outro tem a ver com um estatuto que se conquista. O Benfica foi construindo esse estatuto de uma forma muito justa e meritória, e neste momento também acho muito difícil que consigam quebrar esta trajetória do Benfica. Obviamente ninguém ganha para sempre. Em Portugal houve o primeiro exemplo, por exemplo, 11 anos que ganhou, sim. E depois acaba por as coisas mudam, mas especialmente em competições que são de consistência, como é o campeonato, né? As taças ainda pode haver surpresas, mas o campeonato permeia aquilo que é a consistência das equipas, e o Benfica é claramente a equipa mais consistente em Portugal nos últimos anos. Não é por acaso que é pentacampeã. Exatamente. Não vou dizer que é a primeira, porque o primeiro dezembro ganhou 11 anos seguidos, foi penta, foi hexa, foi aquilo tudo, e o Benfica para lá caminha, para continuar, e bem, porque neste momento, como tu referiste bem, é muito difícil, e tendo a consistência que o Benfica tem, é muito difícil quebrar a hegemonia, e faz parte do futebol à semelhança do Barcelona. Portanto, tu nessa época, e vamos agora, estamos quase a chegar a um dos momentos que eu mais quero falar contigo também, para além desta parte, que é da Liga dos Campeões, esta particularmente entusiasmada. Mas, portanto, tu depois, a meio da época seguinte, 21, 22, ainda apanhas ali um bocado de público, porque depois na primeira época não tinha um público, não é, no estádio. Como é que surge aqui o convite para ingressares no Betis? Tu, a meio da época, tens a proposta, és tu que queres sair para ir para outro clube? Como é que surge aqui o Betis, antes de terminares depois a carreira no Famalicão? O Betis foi uma equipa que já tinha demonstrado interesse no início da época,
Mas a época no Benfica não tinha começado particularmente bem, a época anterior, não tinha tido os minutos que queria, depois acabei por ter ali uma fase com mais jogos e acabo também lesiono-me, e depois quando regresso também já não consigo ter muitos minutos, e isso deixou-me um pouco relutante quanto a ficar no Benfica ou não, mas eu sou uma pessoa particularmente persistente, é roçar o teimoso. E portanto eu decidi ficar para a época seguinte, tendo noção que não era uma das titulares na visão da treinadora, mas eu decidi ficar para a época seguinte e provar que tinha o meu espaço no Benfica. E o início da época corre-me bem, mas acabo por também não ter os minutos que queria, e no meio disto não me lesiono, descubro uma lesão, porque na verdade o que eu tenho é um desgaste da cartilagem, mas que estava particularmente inflamado nessa altura. Eu tinha que parar e aproveitei, isto foi na altura do inverno, aproveitei para fazer uma cirurgia aos olhos que tinha que fazer, portanto estou ali há algum tempo parada, e surge a possibilidade no inverno de o Betis volta a falar, eles tinham falado comigo no início da época, voltam a falar comigo nessa possibilidade de ir para lá, e eu pensei que não estava a ter minutos, sabia que ia ser campeão no Benfica, mas não era isso que me interessava, o que eu queria era jogar, e sabia que ia ser mais difícil ainda depois dessa paragem, porque acabo por estar mais ou menos 2 meses parada. Eu fui operada aos olhos, não podia apanhar sol, e portanto eu lembro de estar de óculos escuros no ginásio. O primeiro treino que eu faço é com os óculos, que é das coisas mais difíceis. Quer dizer, há coisas mais difíceis no futebol, obviamente, mas jogar de óculos é uma coisa horrível, porque os óculos têm que estar muito justos, porque senão entra umidade, depois entra umidade, fica embaciado, não se vê, a visão periférica desaparece. Depois, mesmo para tentar cabecear a bola, é diferente, porque uma pessoa não sabe se vai acertar nos óculos ou não. Não foi confortável de todo. Mas surge a oportunidade de ir para o Betis, eu não estava a ter os minutos que queria no Benfica. Acabo, na verdade, depois dessa lesão, por ter apenas um treino no Benfica, depois dessa paragem, tenho apenas um treino no Benfica e vou para a Espanha, para o Real Betis, que foi também uma experiência gira, não tanto do ponto de vista futebolístico, foi uma época difícil. O Betis, infelizmente, ontem acabou por ver sentenciada a sua descida para a segunda divisão. É uma equipa que não tem apostado aquilo que eu acredito que devia no feminino, especialmente nos séniores, porque tem uma boa cantera, como eles dizem em Espanha, tem uma boa formação, e depois acaba por ver o talento a fugir porque não aposta aquilo que devia apostar. Mas é com pena minha que desce, porque é um clube que tem uma atmosfera muito engraçada, e foi uma experiência muito gira, porque, por exemplo, ao contrário da Inglaterra, que o clube tinha uma dimensão incrível, mas que o país em si não me atraía tanto, pela cultura e pelo clima especialmente. A Espanha é perfeitamente o oposto, não é? O país em si eu gosto muito, a cultura é mais parecida connosco, com a nossa, e até convivem ainda mais que nós. E depois Sevilha é uma cidade espetacular. Sevilha é muito bonito. Eu sou muito lisboeta, eu gosto muito de Lisboa, já vivi em algumas cidades, eu adorei Braga, detestei Manchester, vivi no Brasil também, perto de Fortaleza, não gostei, mas pronto, não voltaria. Sevilha é uma cidade que eu digo facilmente, se não vivesse na minha querida Lisboa, viveria tranquilamente em Sevilha, à exceção nos meses de verão, aproveitava para sair porque é insuportavelmente quente. Mas é uma cidade linda, com pessoas super simpáticas, um ambiente de muito convívio, de tempo útil aproveitado com as pessoas. Eles gostam de estar na rua, eles gostam de conviver, a comida é boa, os preços são razoáveis, portanto foi uma cidade que eu adorei. Essa experiência foi incrível. Futebolisticamente falando, foi uma época que andámos a lutar para não descer, como a época seguinte, que também acaba por ficar no Betis, a acreditar que as coisas seriam um pouco diferentes. Tivemos um treinador que as coisas não correram bem e acaba por deixar a equipa numa posição muito difícil. Depois tivemos um treinador que se calhar é aquele que eu mais... Também foi uma experiência recente, mas se calhar um dos melhores treinadores que eu tive do ponto de vista de treino, mas também como pessoa, uma pessoa espetacular, que conseguiu realmente tirar uma equipa que estava metida num buraco e levantar a moral de toda a gente de uma forma transversal, quem jogava, quem não jogava, e salvar o Betis de descer divisão, mas acabam por
por depois não querer ficar com ele no ano seguinte, e eu também não quis ficar porque percebi que não ia haver uma aposta verdadeira no futebol feminino, e portanto regresso a Portugal, para o Famalicão, que na altura tinha um treinador que tinha sido meu treinador no Braga. Eu tinha sido muito feliz em Braga e portanto achei que era uma ótima combinação, que a voltar a Portugal deveria ir para um ambiente confortável, e acabo por ir para o Famalicão. As coisas também não correram tão bem como eu queria, o campeonato foi muito difícil, foi uma equipa montada já mais à última da hora e portanto não nos permitiu ter a tal estrutura que é precisa. Depois foi uma equipa completamente remodelada. Do ano anterior para esse ano mantiveram-se apenas as duas capitãs, a Regina e a Raquel, e todo o resto eram jogadoras novas. A maior parte, se calhar algumas já tinham jogado numa equipa antes, umas com as outras. Por exemplo, a Vanessa já tinha jogado comigo, a Sara Brasil também, mas de uma forma geral as pessoas nunca tinham jogado juntas, e portanto foi tentar fazer as coisas muito à pressão, e as coisas acabaram por não sair muito bem. O campeonato não começou bem e caiu numa frustração que depois é muito difícil sair. Sim. E acabo mesmo por ver o campeonato acabou antes do tempo para mim, porque tenho uma lesão grave em março e já não recupero a tempo de voltar à época, mas o Famalicão salvou-se de descer a divisão, e acaba por ser a minha despedida. E duas perguntinhas aqui para avançarmos depois para o teu pós-carreira. Tu viveste o Betis Sevilha, que é só o Betis Sevilha. O Beto confessava-me aqui no início da temporada que o Betis Sevilha era no domingo ou no sábado, e eles na segunda-feira já estavam todos equipados, e lá está, é saudável o ambiente lá, não é como nós vivemos aqui, QB, mas não é como aqui. Como é que é sentir esse Betis Sevilha? Porque tu já estiveste num Sporting Benfica, num Sporting Braga, num Benfica Braga, no Manchester City contra United, e estiveste num Betis Sevilha, portanto tiveste aqui uma belíssima carreira. Como é que é sentir este Betis Sevilha? Ou Sevilha Betis? Porque é na mesma cidade, os estádios não são muito longe. Não. E até fizemos alguns jogos no Benedito Villamarim. Não contra o Sevilha, mas é um ambiente muito engraçado. Eu lembro-me, é uma rivalidade grande, mas a verdade também é, eu lembro-me do preparador físico estava a tentar transmitir a algumas jogadores: vamos jogar com o Sevilha. Eles têm muita expressão, à morte, vive-se aqueles até... É mesmo intenso para eles, é o jogo do campeonato. Para mim, eu lembro-me de vê-los completamente... Essa semana até o exercício era mais tentar gerir emoções do que treinar, porque algumas jogadoras também eram muito béticas, como elas dizem, muito do Betis, eram desde miúdas, e portanto vivem essa rivalidade de outra forma. É o clube do coração contra o eterno rival. E eu lembro-me de ver os treinadores a tentarem passar essa mensagem de rivalidade para algumas jogadoras que se calhar não viviam tanto, não têm tanta noção desta rivalidade. E nós somos portugueses e os espanhóis são nossos vizinhos, então conhecemos minimamente. E eu disse, eu entendo o que tu me estás a querer dizer, mas eu já joguei um Benfica Sporting, já joguei um Sporting Benfica, quer de um lado, quer do outro, eu tenho noção desta rivalidade. Eu acho que não foge muito, até porque eu sou portuguesa e vivo os clubes portugueses de outra forma, não é? Eu acho que nesse aspecto, um português vive um derby em Portugal, se calhar como um espanhol vive um derby em Espanha, dependendo obviamente dos derbys, não é? Mas é uma rivalidade muito grande, mas ainda assim, lá está, há algum respeito dentro dessa rivalidade. Mas o que é curioso é que os nossos jogos contra o Sevilha nunca foram equilibrados. Há um ano em que o Sevilha faz um investimento grande, o ano em que vai, por exemplo, a Martim Prieto, que acaba agora por estar no Benfica e por ter a sua primeira chamada à seleção, e foi até considerada a melhor jogadora do campeonato. Há um ano em que ela vai para o Sevilha, o ano em que vai também a Diana Gomes. Sim. Eu não sei se foi nesse ano, foi nesse ano ainda, que o Sevilha estava significativamente melhor do que nós e ganham-nos 3-0 num jogo, e que nós no jogo a seguir ganhamos nós 3-0, ou seja, são jogos em que há muita emoção. É difícil, especialmente no masculino, é difícil ver um jogo do Betis Sevilha que não acaba um jogador expulso, porque há muita emoção a ser vivida e portanto perde-se um bocadinho o controle dentro da intensidade, é normal, há muita provocação, que é relativamente saudável, mas depois acaba por o jogo ganhar uma intensidade muito grande, e porque os próprios jogadores sabem que não podem diminuir a intensidade.
porque para os adeptos isso não é admissível. Pode-se perder, mas tem que se dar a vida. E portanto o jogo ganha essa dimensão também muito, muito interessante. É uma rivalidade, por exemplo, maior, ou pelo menos em termos de atmosfera, maior do que um City e United. Mas também, lá está, pela cordialidade natural dos ingleses, e mesmo o estádio era assim um bocadinho mais calado do que em Espanha, que às vezes o estádio não estava cheio, contra o Sevilha estava sempre cheio, e de facto... Tu jogaste no estádio principal do Betis. Cheguei a jogar, mas não contra o Sevilha. Jogámos duas vezes. Jogámos em alguns estádios giros, também jogámos contra o Atlético Madrid no Wanda, que já não era Wanda, era Civitas. Depois já eles mudaram, exato, agora é Civitas Metropolitano. Também foi um jogo muito giro. É Civitas. Exato. Mas sim, o Betis-Sevilha é um jogo especial, porque aí não interessa muito se estamos a lutar para a manutenção ou não. Eu lembro-me que era, exatamente, não era um jogo que se fazia contas, ou seja, se calhar se fôssemos jogar contra um Granada era tipo, é importante ganhar, depois temos não sei quem. Contra o Sevilha não há esta matemática, ganhar e ponto. Ganhar, não há outra opção, é ganhar. Então tem uma atmosfera gira, são jogos engraçados. Qual é que é, agora aqui antes da última pergunta e de começarmos o teu pós-carreira, qual é que é a sensação de levar um cartão vermelho? Eu levei na minha vida, no Sporting, num apuramento de Liga dos Campeões, e senti-me muito injustiçada, porque eu fiz 2 faltas nesse jogo e não quer dizer nada, podiam ter sido 2 faltas para amarelo, mas a primeira claramente não era um amarelo e eu fui pouco inteligente na forma como geri isso. Eu sabia que tinha um amarelo e há um lance, eu tomei a picada como uma jogadora, mas eu não tenho qualquer intenção de acertar, é uma bola disputada, vamos as duas com máxima força, porque quando uma pessoa vê que a outra vai entrar com força, ou entra assim ou lesiona-se, que foi o que aconteceu na primeira lesão que tive, que eu entrei com a perna de lado e ela veio com a perna de frente e eu correu mal. Portanto eu vou com a mesma intensidade, só que ela chega a bola um bocadinho antes e toca na bola, portanto eu acerto-lhe na sola do pé, eu acho que me magoou mais do que ela, e fui expulsa e fui para o balneário chorar, de raiva, de frustração, raiva com a situação, frustração comigo mesma. Foi o único vermelho que eu vi na minha carreira, e lamento muito porque não soube gerir, porque depois também deixei a equipa com menos uma jogadora em campo. Eu acho que já passava dos 70 minutos, mas ainda assim senti que falhei, e mais do que falhar comigo, falhei com toda a gente, e portanto não é uma boa sensação. Acho que há pessoas que lidam muito melhor com isto do que eu claramente não lidei bem, e portanto convenci-me de que não viria mais nenhum vermelho na minha vida, como fiz de resto. E agora, sim, o que é que te leva a terminar a carreira e o que é que a Matilde Fidalgo agora faz depois do futebol? Primeira pergunta primeiro. Este último ano que tive em Famalicão foi particularmente frustrante. Foi um ano em que não tivemos a lutar pelo título, tivemos a lutar pela manutenção, e eu não gostei, e acho que os últimos anos da minha carreira já foram muito à procura de voltar a ter sensações positivas, de voltar a sentir que eu estava no nível que eu achava e que acreditava que podia ter, mas que constantemente também me sabotava, porque perdia confiança a meio do caminho, porque fazia depender a minha confiança daquilo que eram as decisões, muitas vezes, dos treinadores. No Famalicão nem foi o caso, acabei por jogar sempre, mas andámos a lutar sempre para não descer, e foi um ano muito cansativo. E eu sabia que, especialmente em Portugal, não queria estar numa equipa que não estivesse a lutar pelo título, e não tinha essa abertura das equipas que em Portugal estavam a lutar pelo título. E tive uma proposta para ir para fora e fiquei bastante tentada, mas também pessoalmente era algo que não queria poder estar perto dos meus e com disponibilidade para isso. E depois tinha também uma questão que eu, ainda no Famalicão, o ano passado, comecei a trabalhar na RTP, a fazer comentário desportivo no Grande Diário. Agora estou aqui a fazer promoção, mas pronto. Comecei a fazer trabalho nesse sentido, e sabia que indo para fora ia perder essa possibilidade, que podia ser algo que eu não agarrava voltando, não é? Porque obviamente as oportunidades nem sempre ficam à nossa espera. E portanto eu percebi, eu se calhar tenho aqui mais de 2 anos, porque eu também não queria jogar muito mais tempo, eu sempre disse que me queria reformar cedo e não menti. Sabia que tinha mais 2 anos, mais ou menos, quanto muito, e que depois ia parar de qualquer forma, e que isto era uma oportunidade que eu não queria largar. Surgiu também outra oportunidade, também na área da comunicação, na Antena 1, de começar a fazer relatos, e o sindicato
mas esse eu sabia, já é um namoro muito longo, já há muitos anos que eu falava desta possibilidade de ir para o sindicato. Surgiu tinha essa carta na mão e decidi que fazia sentido não abdicar destas portas abertas que poderiam depois não vir a ser reais daqui a uns tempos, para jogar mais 2 anos e estar a jogar também para provar alguma coisa que eu já nem sabia bem o que era. E portanto decidi parar. Surgiu também depois aqui a oportunidade de ingressar na federação e estou como suplente na direção, portanto havia muita coisa que surgiu e que eu ia ter que abdicar para jogar mais 1 ou 2 anos e portanto pesou mais uma consciência do futuro do que a vontade de jogar mais 1 ou 2 anos. A vida pessoal também foi algo que pesou bastante. E pronto, é isto que eu faço. Eu trabalho como assessora no sindicato e depois estou na televisão e na rádio, tudo muito ligado ao futebol, que foi sempre algo que eu não sabia se ia querer ficar ligado ao futebol, porque achei que já eram muitos anos e que talvez quisesse afastar-me. Eu sou licenciada e tirei um mestrado também em engenharia, portanto poderia ser sempre um caminho, embora já há muitos anos eu tivesse admitido que não me via ir por aí, mas tinha estas possibilidades e achei engraçado, não estando ligada a treino, que também era algo que não queria, porque... Não querias ser treinadora? Não queria ser treinadora porque toda a disponibilidade que eu quis também ganhar quando saí do futebol ia perdê-la se fosse treinadora, porque é a mesma coisa, só que quando se vai para casa em vez de descansar fica-se a fazer análise de jogos, portanto consome ainda mais tempo e eu não queria. Não estou a dizer que não vá querer no futuro, mas para já não é algo que me visse a fazer. Acho que ia ter muita dificuldade de estar no campo todos os dias sem poder jogar, porque a verdade é foi uma decisão que eu tomei de uma forma consciente, estou contente com a minha decisão, mas há dias em que me custa bastante não jogar e portanto, e especialmente, por exemplo, outro dia foi um Benfica Sporting e eu estava a ver o jogo feminino e a pensar, eu podia estar ali. Eu sinto-me fisicamente ainda capaz. É engraçado que joguei com muitas das pessoas que é de uma equipa que é de outra. Joguei numa equipa e não outra. Jogaste nas duas. E portanto, às vezes ainda me custa um bocadinho e pensei, vou desligar um bocadinho, está-me a gostar de ver este jogo. O masculino é um bocadinho diferente porque já via mesmo enquanto jogava, portanto não tenho essa ligação pessoal. Portanto, acho que ser treinadora ou preparadora ou qualquer coisa que envolvesse estar no campo sem poder jogar ia-me gostar muito mais e portanto para já não é de todo uma trajetória que eu equaciono, mas é isto que eu faço no meu dia-a-dia. Matilde, e agora pegando aí na questão da federação, porque o que vamos falar agora é também um dos temas engajar, dos temas que também te traz aqui, para além de falarmos um bocadinho de ti, que curiosamente digo-te que já há algum tempo te andava para convidar, só que agora como surgiu a oportunidade do Pedro, e o Pedro, como foi teu treinador, eu sei o Pedro, por acaso, já agora um grande abraço ao Pedro, porque também, graças a ele que também estás aqui hoje, foi ele que também me conseguiu manter em contacto contigo. A Federação, e não só o Desporto de Portugal, faz a candidatura, na altura que sai o comunicado, para a Liga dos Campeões, afinal ser realizada aqui em Portugal e que, surpresa e com grande espanto de todos, o estádio de Alvalade é o estádio que vai acolher esta final, com capacidade de 50 mil e há bocado concordei contigo que se fosse no do Benfica era maior, tinha mais gente e isto vai encher, porque nós vimos o ano passado em Bilbao a final do Barcelona, não me lembro se foi contra o Lyon, sei que o Barcelona ganhou mais um ano, o estádio encheu em Bilbao, portanto onde vai ser a final da Liga Europa este ano. Expectativas, o que é que podemos esperar disto, Matilde? Vamos ter um Barcelona-Arsenal pela primeira vez na história da Liga dos Campeões numa final, com o Barcelona a ser o grande favorito, que não há muito a dizer deste Barcelona, que ganha campeonatos espanhóis com facilidade e que na Liga dos Campeões tem vindo a dominar, se bem que o Arsenal também já ganhou uma Liga dos Campeões em 2006. O que é que podemos esperar disto? Tu que também estás um bocadinho, como estás ligado à Federação, que expectativas é que a Federação tem relativamente a encher estádio, a não encher, a receitas? Um bocadinho disto tudo que envolve esta final da Liga dos Campeões, porque parecendo que não, há muita gente que não dá importância, mas isto é uma Liga dos Campeões, não deixa de ter a importância que vai ter pelo nome. Sim, e eu acho que se calhar, e começando pelo primeiro passo, pela primeira afirmação que fizeste, o Estádio de Alvalade obviamente tem todas as condições para para ser palco de grandes jogos. Aqui nós falámos do Estádio da Luz pela capacidade de público.
que há uns anos atrás não se justificaria. Lembro-me que houve uma Liga dos Campeões, salvo erro, ganha o Lyon, que também não é um chute fácil de mandar, porque durante muito tempo o Lyon ganhou, que foi em Portugal, Restelo, no 2014. Exatamente. Foi o Wolfsburgo que ganhou esse jogo, eu lembro. Wolfsburgo, estádio do Restelo, no ano em que o Real Madrid vai à final, no Estádio da Luz foram as duas finais aqui também. Final contra, foi este Wolfsburgo, só confirmar para não dizer a asneira, exatamente, Estádio do Restelo contra o Tirasov. Ok. 2014, é o Wolfsburgo. Eu lembro, eu fui a esse jogo, portanto eu devia saber, mas a memória falha-me com frequência, apesar da tenridade. Eu lembro-me que o estádio não tinha muita gente e, portanto, não se justificava, especialmente a partir do Mundial, eu diria, em Portugal particularmente, dá-se um boom muito grande no futebol feminino. E os estádios enchem verdadeiramente. Já não é só nos Estados Unidos que os estádios enchem, não é só Wembley, porque eu lembro-me de estar em Inglaterra e Inglaterra ia jogar num particular contra a Alemanha em Wembley e esgotou em 2 horas, e o Wembley é um estádio monumental. Mas sim, os jogos do futebol feminino começam a meter cada vez mais gente e é uma final grande, e nós até falámos que eu tinha uma amiga que queria comprar bilhetes e ela não estava a conseguir comprar pelo site oficial da UEFA porque já tinham esgotado. Não sei se isto é verdade, podem continuar a tentar comprar. Eu comprei o meu por lá, agora Exatamente. Não sei como é que está, mas o meu foi comprado por lá. Mas eu tenho a certeza que vai encher, porque de facto o futebol feminino tem vindo a trazer cada vez mais adeptos. Vem muita gente de Espanha, ainda por cima a Espanha é aqui ao lado, portanto Barcelona há de ver muita gente. Também acredito que os ingleses vivem melhor do que nós em termos Sim, isso. E vem de certeza. Vai ser o estádio metade. Vai ser também cheio e vai encher. Eu calculo, eu espero bem que sim, até porque eu quero viver. É a primeira vez numa final de Liga dos Campeões, quero viver isso. E eles têm, em Inglaterra há muito esta cultura. Todas as equipas têm estádios cheios em Inglaterra. É um fenómeno incrível. Em Portugal, infelizmente, isso vê-se normalmente nos 3 grandes. E depois nos estádios onde eles vão jogar em Inglaterra, todos os estádios têm público que vai a todo o lado, e portanto eu não duvido que, ainda por cima os ingleses adoram Portugal, se bem que nesta altura até está melhor tempo em Inglaterra do que aqui, mas os ingleses adoram Portugal, e eu não duvido nada que o Arsenal vá também estar representado em peso e que vai ser uma casa cheia. Quem tem a oportunidade, os portugueses que têm a oportunidade de ir, é uma final de uma Liga dos Campeões, a maior parte começa a encarar isto mais assim. É uma coisa bonita também de se ver, é que o futebol, e há muitas pessoas que são contra a denominação futebol feminino porque acham que separa, que se faz a distinção entre o masculino e o feminino. Eu não tenho nada contra chamar-se futebol feminino, mas cada vez menos na cabeça das pessoas há uma distinção, ou seja, é futebol na mesma. É um futebol jogado entre mulheres e tem que ser assim, as mulheres para um lado, os homens para o outro. Não devemos competir juntos porque não temos as mesmas valências, mas é um jogo igualmente bonito, com as suas características, e portanto as pessoas vão ver uma final da Liga dos Campeões e vão ver um bom jogo. Eu acredito no futebol feminino. As diferenças entre as equipas, a tendência do favoritismo é mais crivada, é menos normal que hajam grandes surpresas, e é cíclico, são um bocadinho cíclicas as hegemonias, não é? Tivemos o Lyon muitos anos com uma equipa 7 Ligas dos Campeões não seguidas, mas ganham 7 anos, e agora temos tido um Barcelona também muito forte que nos últimos 6 anos ganhou 5, no caso no género. Posso estar a mentir, mas acho que é isto. Confirmar já. Nos últimos anos o Barcelona venceu 3 e foi a 4 finais, e houve uma que não houve. Portanto, em 2020 não houve final. Não, 2020-21 foi o primeiro ano deles. Depois ganharam, portanto, só não ganharam desde 2020 até agora, só não ganharam 21-22, que foi o Lyon. Foi a única que não ganharam. E também foram à final e perderam 3-1. Exato, mas isto para dizer que é uma equipa que parte claramente como a favorita, e eu acredito que é, até a julgar pelo seu plantel, uma equipa mais competente do que o Arsenal, que teve uma trajetória muito engraçada, porque o Barcelona, tirando um jogo que perde com o City 2-0 e depois acaba por virar no segundo jogo com 3-0, isto ainda na fase de grupos. Na fase de grupos, grupo D. O Barcelona ganha todos os jogos sem grande dificuldade. O Arsenal não. O Arsenal andou às cambalhotas, foi a equipa das remontadas, não é? A equipa acaba por ter resultados pesados, mas depois conseguir ter também essa capacidade de dar a volta. É uma equipa com um jogo interessante,
que começa a ter também já algumas estrangeiras. A Inglaterra havia muita coisa de ter inglesas, escocesas, galesas, mas tudo ali muito... Da Grã-Bretanha, exato. Exatamente. E começam a importar, e tinham outros jogadores, mas começam a importar, por exemplo, jogadoras espanholas, que era uma coisa que havia pouco em Inglaterra, começa a haver mais. O City tem uma equipa que tem umas quantas, e o Arsenal tem, para mim, uma das melhores jogadoras, a Mariona, uma jogadora muito boa que ruma ao Arsenal neste último ano e que é uma das jogadoras-chave, a meu ver, do Arsenal. Mas o Arsenal tem uma boa equipa, tem um futebol interessante, parece-me que parte claramente como underdog para esta final. Mas é uma final, e as finais nem sempre são previsíveis. Eu sempre ouvi dizer, já não me lembro quem é que dizia isto, mas sempre ouvi dizer que as finais são para ser ganhas. Não são para ser jogadas, são para ser ganhas. Não se jogam, ganham-se. É um dito do futebol. Portanto, é assim, eu estou particularmente... Até porque, pronto, o Arsenal, eu lembro-me há muitos anos, o Arsenal, então ganhei um carinho aqui pelo Arsenal. Claro que Barcelona é Barcelona, não deixa de ser Barcelona. Até no futebol falava-se de ser o Arsenal-Barcelona. Afinal, portanto, já podíamos ter tido 2 finais Arsenal-Barcelona feminina e masculina. Sim. No mesmo ano. A tal não aconteceu. No masculino saiu tudo ao lado. O Barcelona teve aquela incrível remontada que o Inter fez. Mas aqui este Arsenal perde o primeiro jogo dos quartos de final 2-0 em Madrid e em casa vira para 3-0. Depois joga contra o Lyon, perde o primeiro jogo, ganha o segundo jogo em casa 4-1 e agora em campo neutro. Portanto, agora se perder não há hipótese de voltar. Eles que curiosamente no grupo estavam com o Manchester nada, com o Bayern de Munique e com a Juventus. Era um grupo muito, muito complicado. A Juventus... Mas também tem a ver com a qualificação, até porque elas não vão diretas, não é? Exato. Porque elas no ano anterior, salvo erro, tinham ficado em terceiro. Deixa-me o que confirmar. a Inglaterra não dá apuramento direto. Porque também tem isto, e enquanto procuras, em Espanha as 3 primeiras equipas, a terceira já não vai direto, a segunda também vai um primeiro playoff, tanto que o Real Madrid acaba por apanhar o Sporting. Exato. E o Benfica, o Amrabi, que estava no grupo do Barcelona. Exatamente. E do Manchester. O Barcelona, portanto, foi direto. A Inglaterra, e o Barcelona tem também... É sempre, e nos últimos anos tem sido sempre vencedor, quase sempre sem derrotas. Este ano acaba por perder 2 vezes, mas é o campeão nítido já sempre em Espanha, como o Manchester, que vai à pré-eliminatória. Exatamente. E acaba por ir diretamente para a final e não disputa verdadeiramente o campeonato. O Barcelona passa por cima. A Inglaterra não é assim, o campeonato é muito mais disputado. O City o ano passado foi com os mesmos pontos e não foi campeão pelo confronto direto com o curiosamente, Chelsea. no ano em que eu estive no City, o campeonato acaba e declaram um campeão que estava na verdade em segundo lugar. Nós estávamos em primeiro, mas tínhamos mais um jogo e tínhamos mais 2 pontos. Okay. Fizeram a média de pontos por jogo e elas tinham 2.5, nós tínhamos 2.4 e o Arsenal tinha 2.3 e portanto a classificação foi dada assim. Eu acho que tinha sido mais justo não haver campeão, até porque as 2 primeiras equipas iam de qualquer forma diretamente à Liga dos Campeões. Eu tinha ficado mais contente assim do que com o segundo lugar, mas pronto, entendo que haver uma forma de definir um campeão, essa tenha sido a mais justa. Mas sim, em Inglaterra o campeonato é mais disputado. O Chelsea tem sido superioridade. Tem tido superioridade, sim, mas é um campeonato em que há ali pelo menos 3, 4 normalmente a lutar até mais tarde pelo campeonato. Em Espanha o Barcelona passa um bocadinho mais por cima. Se calhar não tem a ver tanto com o nível do campeonato. Em Inglaterra a qualidade está mais dispersa entre as jogadoras. Mas isto também tem a ver com muita qualidade que o Barcelona tem. O Barcelona tem plantel para fazer 3 ou 4 equipas competentes para andarem a disputar jogos e campeonatos. Mas lá está, o Arsenal não vai diretamente pois não, tínhamos visto isso que tinha ficado. O Arsenal ficou em terceiro lugar, como o Manchester City não vai diretamente. Eles passam por um playoff antes, com o Arsenal, o primeiro playoff contra o Rosenborg, e ganham 1-0. Ou seja, eu ainda acho que há um playoff antes, ou eles vão logo para a final nesse ano. Acho que vão logo para a final, porque a Liga... não, ainda há um playoff antes, que é o caminho das ligas, exatamente. Portanto, apanha o Rangers da Escócia, ganha 6-0, Rosenborg depois ganha 1-0 e passa, e depois vai ao playoff final dos caminhos das ligas, ou não? Isto é um bocado confuso esta... exatamente. E vai à segunda eliminatória dos caminhos das ligas contra o Hacken e ganha os 2 jogos, e aí sim entra diretamente à semelhança do City, para a fase de grupos, do Real Madrid, do Wolfsburgo e da Juventus, porque a Juventus apanha o PSG. Pronto, e isto para dizer que tem uma trajetória um bocadinho mais difícil, ou seja, vão tendo mais desafios pela frente, mas parece-me que
sendo o Arsenal uma equipa muito competente, e lá está, antes de haver jogos não há vencedores, mas tem uma trajetória bonita, conseguiram muitas vezes dar a volta a alguns jogos, mas o Barcelona parte claramente como um forte candidato. Ainda assim acho que vai ser um jogo giro de se ver, embora a maior parte das pessoas esteja já a prever, não diria o resultado, mas o vencedor. Não deixa de ser um jogo podemos ter uma surpresa, nunca que sabe. eu irei ver com todo o gosto. Eu também, por acaso, estou na expectativa, porque lá está, é uma final de Liga dos Campeões. Ainda, há anos que pode haver surpresas, nunca se sabe. Daquela época em que foi Lyon-Barcelona, o Barcelona já era o Barcelona, tinha sido campeão, e o Lyon ganha nas Juventus, portanto em Turim. Portanto, esperemos que seja um bom jogo. Ao ver campeão, vai ser um qualquer, mas que seja um grande jogo. E se o Barcelona ganhar, a nossa Kika está de parabéns, porque ela não joga. Infelizmente ela não joga, porque mas está virá com lesionada. certeza. Sim, ela disse que vai. E ela disse mesmo que vai. E tu jogaste com ela, portanto, tu jogaste com a Kika e a Jéssica. E depois chegaste a apanhar a Jéssica no Benfica. Também joguei com a Jéssica no Benfica, assim, no segundo ano, ou seja, no ano em que eu depois saio a meio, foi o ano em que a Jéssica ingressou. Eu já conhecia a Jéssica, obviamente, jogar contra ela e jogar com ela na seleção, mas é a única vez que de facto partilhamos equipa é quando jogámos no Benfica no meu segundo ano. Com a Kika tive já o tempo todo que tive no Benfica, a Kika já lá estava e portanto tive mais uma época com a Kika. Sim, falavas da Jéssica porque a Jéssica é das jogadoras que mais sabe que é ganhar a Liga dos Campeões pelo Lyon, porque ela teve lá, se não me engano, ganhou 2 Ligas dos Campeões ou 3. Uma sei que ganhou, agora não sei se ganhou mais uma ou não, mas ganhou uma delas. Foi curiosamente o ano de para o Benfica, que ganha a Liga dos Campeões até. Se eu não me engano. Okay. Acho capaz, que sim. Foi o ano em que eu estive no City e ela estava no Lyon e nesse ano elas ganham. Confirmo, portanto 21-22. Deixa-me cá ver. Então ganham mais do que uma. Porque eu acho que ela ganha no ano em que eu estive lá em 19-20. 21-22 acho que já. Não, 21-22 já não estava lá. Portanto, ela foi ganha o ano 19-20. O 19-20, exatamente, sim. Ganhou o 19-20 a Liga dos Campeões. Foi o pentacampeonato da Champions do Lyon. Não há muito o que dizer, contra o Wolfsburgo, exatamente. Pois sim, exatamente. Foi na Suíça. Na altura havia aquelas divisões todas, porque pronto, Covid e tal, nessa época. Onde é que está a Jéssica? Bem, há de ser uma. Está por aqui de certeza. Mas expectativas agora que a Federação tem para esta Liga dos Campeões. Eu não sei dizer, lá está, eu estou como suplente na direção, okay. E portanto não estou por dentro daquilo que é a expectativa da Federação, mas eu acredito que a Federação esteja à espera de que isto traga também visibilidade para o futebol feminino, porque faz parte, é importante. Todas estas conquistas, especialmente a nível de seleção, têm sido muito relevantes naquilo que depois é aquilo que se pode ser a projeção, porque a verdade é que a Liga Feminina ainda é uma liga adjacente da Federação, ou seja, no masculino temos a Federação e depois temos a Liga. Sim. E o futebol feminino ainda está dentro da asa da Federação. Eu acredito que a previsão seja daqui a uns anos poder ser uma liga independente, o caminho da evolução é esse, mas para já ainda está sobre a alçada da Federação, e eu acredito que nesse sentido a Federação tem também um cuidado extra de procurar promover de alguma forma estas competições. Era importante também, nós falávamos da hegemonia do Benfica e como isso é importante para o clube, e esse investimento está a ser recompensado, e ainda bem, mas é importante haver cada vez mais competitividade para trazer mais adeptos. As pessoas têm mais tendência a validar até a própria competitividade das competições quando não há um que simplesmente ganha sempre. Isso retira alguma imprevisibilidade e alguma atratividade à competição, e portanto é importante nesse sentido que a Federação consiga incentivar a que os jogos sejam mais disputados, mas também incentivar o público a ver, porque é tudo uma pescadinha, não é? As pessoas dizem, porque não tem qualidade, então nós não vemos e vai continuar sem qualidade. Primeiro é mentira, porque as pessoas começam a reconhecer que há qualidade, e infelizmente em Portugal muitas vezes é necessário mostrar qualidade para depois haver investimento, e é um caminho muito mais difícil, porque se nós formos ver, por exemplo, Inglaterra, que acaba por se sagrar até campeã europeia antes, na edição anterior, depois de ter feito um investimento monumental e depois colheram os frutos desse investimento, Portugal esperou os resultados do Mundial para começar a investir mais, e não obrigatoriamente agora, mesmo a primeira vez que vamos a um europeu. Sim, e Portugal
tentando sempre melhorar as condições, e isso é verdade, mas em tudo, e o futebol até nem é o melhor exemplo disto. Numa forma geral, o apoio que há aos atletas é pouco, e acabam por ter que provar ser muito capazes para depois haver alguma visibilidade e daí investimento. E eu entendo que é um caminho que tem que ser trilhado, mas que há muitos atletas que no meio do caminho são injustiçados, não é? Porque não tiveram as condições que outros tiveram, mas não deixam de ser importantes na medida em que foram pioneiros. Mas isto para dizer que é muito importante haver esta visibilidade, porque a visibilidade traz patrocínio, traz investimento que aumenta a qualidade. Sim. E portanto nós não podemos ser alheios a isto, não se pode querer disparar para uma qualidade nivelada com o topo da Europa, quando não há um retorno daquilo que é o público e consequentemente de investimento. E portanto é fulcral conseguir atrair pessoas a gostar, a ver, a apostar, para também as marcas e os patrocinadores compreenderem este mercado e poderem investir de uma forma a evoluir a modalidade. E depois isto torna-se um ciclo vicioso. Sim. Há qualidade, atrai cada vez mais pessoas, atraindo mais pessoas, atrai mais investimento, e depois, se tudo correr bem, é uma escalada que já está a ser, mas quanto mais puder evoluir, melhor. Matilde, confirmava 19-20, foi o ano em que a Jéssica ganha pelo Lyon a Liga dos Campeões, e é só uma, eu sabia que ela tinha uma, agora não sabia se tinha mais. Muito obrigado, foi um prazer. Matilde, claro que não se nota que é uma pessoa da televisão, não é? Nota-se perfeitamente. Obrigada. Mas digo-te, foi um episódio que passou a correr, já é 12:30 quase. Eu falo muito, tinhas problema. Não há problema. Matilde, muito obrigado por teres estado aqui. E vou-te deixar agora, que eu deixo sempre aos meus convidados, aqui um segundinho, para a câmara, para dares incentivo às raparigas que querem começar agora no futebol, que querem ingressar e que estão a fazer de tudo, e que, por exemplo, te têm a ti como exemplo da grande carreira que tiveste. Agora é o teu momento. Antes de mais, obrigada pelo convite, foi um gosto de estar aqui. E uma mensagem que eu gostava de passar, eu acho que já não se aplica. Eu costumava passar a mensagem de: se gostam de futebol, vão jogar, não se preocupem com preconceito. Eu acho que já não existe. Cada vez mais as pessoas percebem que é uma coisa super natural. Acho que o futebol é um desporto, portanto eu vou vender o futebol e não o futebol feminino. O futebol é um desporto que permite uma troca humana, um crescimento, mesmo em termos de na formação. Ensina valores humanos muito bons, é um espaço de partilha de emoções, de ideias, de valores de compromisso, de valores também de devoção, de fair play, que são fundamentais para a formação humana. E portanto os pais que puderem pôr os filhos a fazer desporto, e já agora porque não futebol, façam, e as miúdas que gostarem de jogar futebol, joguem futebol, porque é um desporto lindo que apaixona milhões, e que em Portugal vão ter cada vez mais espaço para poder fazer disso, quem sabe, vida, e para poderem viver uma carreira muito feliz como eu vivi, e com momentos também muito duros que fazem crescer e que são importantes, e quem sabe daqui a uns anos estarem, por exemplo, a representar Portugal, que é um orgulho que acho que qualquer pessoa que possa representar o seu país, seja em que modalidade for, ou seja em que versão for, não poderia estar mais orgulhosa do que isso. E podem ser vocês as futuras Kikas, as futuras Messis do feminino, os futuros Ronaldos do feminino, e portanto apareçam, joguem e desfrutem. Matilde, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui. E é deste tipo de convidados que eu gosto que falam, porque eu também me falo, portanto a conversa foi muito bom, passou mesmo muito a correr, gostei. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado a ouvir. Já sabem que no próximo episódio teremos com certeza mais um grande convidado, e depois será quase certeza em junho, porque agora vem a final da Liga dos Campeões, vem a final de campeonatos, finais de taça, o Guia à Conversa com só deve voltar depois em junho, até um bocadinho antes do Mundial de Clubes. Mais uma vez, obrigado, Matilde, foi um prazer. Obrigada eu. E depois a vocês até o próximo episódio.